Olá, então, mais uma vez. Eu estive fora alguns dias ainda, né? Tô sem celular, sem o iPhone, tá, deu um defeito, eu tô arrumando, consertando. Bem, esse vídeo é 2 em 1, né? Eu tô tocando para mostrar um pouco de produtividade. E agora nós vamos ler o quarto texto do livro Vida e Sexo. Ele foi repassado por Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, né? De altíssimo nível, esse mentor. E então a gente está vendo alguns aspectos em relação ao sexo, né? E como atualmente está tão banalizado isso, vendendo a baciada, né, na feira, usando como parque de diversão o corpo, né? Aí depois acontece essas crises mundiais e a gente pensa que nem sabe o que pensar, né? E tudo na verdade, é uma consequência daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente faz. Então, como eu sempre bato na mesma tecla, autoconhecimento, não adianta entrar numa empresa, né, que no caso eu ofereço trabalho de coaching, né, empresarial, se a estrutura interna de cada um ali dentro não está firme. E muita gente sem foco, muita gente sem nem saber, nem fez a missão, a visão e os valores da empresa, porque sua missão, visão e valores internos tá um caos. Então fica difícil, né? Aí é preciso primeiro estruturar o interno, porque nós não controlamos o externo. Também bato muito nessa tecla. Pessoas às vezes, né, elas saem. Esse óculos ali tem um problema de ajuste que é terrível. Então, tem pessoas que às vezes saem brigando nos relacionamentos, cobrando tudo do outro, quando na verdade é você mesmo que tem que fazer com você. E aí a gente tem preguiça de fazer com a gente, então a gente quer fazer no outro. Aí não adianta. Porque o outro pode até se submeter, né? Ou a outra, mas vai chegar uma hora que vai cansar essa submissão, aí ele vai mostrar quem é e ela vai mostrar quem ela é. Aí não adianta, gente. Tentar controlar externo é fantasia. Controlar o outro, não existe isso. Não existe. Até uma pessoa presa dentro de um quarto, ela pode viajar com a mente dela. Não adianta a gente tentar prender as pessoas, dominar as pessoas, não adianta. Então, agora vamos ao texto, né? Lembrando que as comunicações, né? Existem pessoas que têm percepção extrasensorial e precisa cuidar disso, precisa pelo menos ler a respeito. O livro, eu vou deixar o link aqui dos livros que eu acho mais seguros. Existem N livros falando sobre isso, mas os que eu achei mais seguros que são totalmente desprovidos de proselitismo, né? Não é para convencer ninguém, porque Kardec sabia que se fosse verdade ficaria o que ele fez, o trabalho, se não fosse ia passar. E está aí até hoje, e começou na França. A França não deu muita bola. Então, o Brasil tem muita gente que segue o kardecismo, né? E no mundo tem vários países, até os Estados Unidos, a Alemanha, na própria França tem, todos os países têm. Então, ele é uma norma
de conduta, se você tinha dúvidas espirituais para não acreditar em Deus, dá uma lida. Dá uma lida em Kardec, que isso daí tem certeza que vai resolver 90 ou 100% das suas dúvidas. Porque também, né, tem gente que não acredita e não quer acreditar. Não é que ele não acredita, não quer. Então tem que respeitar, não quer, não quer. Mas você que tem dúvida e está interessado em resolver, vai procurar, que você vai achar. Então, frequentemente, né, aqui o texto ele sempre começa com uma introdução retirada do livro dos Espíritos de Kardec. Aqui nós vamos falar sobre ambiente doméstico. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Isso é muito frequente. Às vezes as pessoas pensam, reencarnação, cada hora eu vou ter um pai, cada hora eu vou ter uma mãe, cada hora eu vou ter uma família. Não é bem assim, né? Não dá pra... É o que eu sempre falo, a gente lê um manual, mas é na prática que a gente vai saber desenrolar. Se a gente não está lá do outro lado, pelo menos a gente tem uma noção do que acontece. É isso que é bom no manual, certo? Isso daqui o Kardec é o manual do plano de lá. Então, você lendo esse manual, pelo menos quando você chegar lá, você não vai estranhar. Você vai saber falar a linguagem, né? Mesma coisa, você sai daqui, vai para os Estados Unidos, não sabe nada de inglês, você vai se perder lá, né? Então, vai ficar numa saia justa, né? Então, tem que ter um certo conhecimento para você não ficar dando cabeçada, às vezes, né? Tendo sempre o mesmo comportamento e não sabe para onde ir e fica atraindo cada vez mais coisa ruim. Isso, às vezes as pessoas falam, eu tô com uma macumba. Não é macumba não, é a tua cabeça que está atraindo, porque a macumba ela só vai funcionar se tiver sintonia em você. Se você está completamente sintonizado, não se liga em coisas elevadas, aí você já está com campo para isso. A mesma coisa doença. Se você cuidar bem do corpo, não vai ter campo para aparecer uma infecção, uma doença, né? Então, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, restabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Uma hora você pode vir como irmã, outra hora como prima, outra hora como cunhado, outra hora como nora, mas vem para reparar, gente. Aqui não é um parque de diversão. O planeta Terra ele é maravilhoso, ele é lindo. Tem coisas maravilhosas, mas aqui não é para gente ficar passeando só. Tem que passear às vezes para, né? Para se distrair é bom fazer, mas aqui a vida não é um passeio. Ela veio para a gente desenvolver certas aptidões, dar um passo a mais na nossa evolução, né? Um passo que a gente possa dar. Então, você nasce geralmente na mesma família com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas, se você lembrasse quem você odeia na sua família, né? Se você lembrasse do passado, não seria bom. Por isso que Deus dá essa benção do esquecimento. Então, nem sempre é bom fazer regressão. Uma vez eu quis fazer, a mulher que fazia era uma mulher garantida, boa. Daí ela perguntou, você não precisa, ela falou, você não precisa, você tem certeza? A regressão é só para casos mais graves. Às vezes você tem um vício, não consegue tirar. Quando você vai ver, tá lá, começou em outra vida, algum trauma, certo? E o vício vem para aliviar esse trauma. Então aí sim. Mas fora isso, é bom mexer com essas coisas, certo? Por quê? Porque é uma bênção você esquecer. Aí, então ele diz aqui, se reconhecesse nessas pessoas da família a quem nós odiamos, talvez o ódio voltaria outra vez no íntimo. De todo modo, essa pessoa que lembrou, ela ia se sentir humilhada na presença daqueles a quem ela ofendeu.
Então, é por isso que a gente tem o benefício do esquecimento, certo? Isso é do item 11 do capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na comunhão de dois seres, né, quando se unem para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência, não só de um para o outro, mas também para com os filhos, que procedem do laço afetivo. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade. Deveria ter, né? Mas ainda não tem um lugar que prepare você para ser pai ou para ser mãe. E da maternidade responsáveis. Não existe isso ainda. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão no futuro essa instituição que prepare as pessoas. Veja que importante seria isso agora. Tanta mulher novinha, né? Ainda às vezes com essa bandalheira de começar a fazer sexo cedo. Às vezes ela precisa, com certeza, urgentemente, de uma orientação nesse sentido. Mas não existe, por enquanto, essa instituição na Terra. Aí ele diz que no futuro vai acontecer. Identifiquemos no lar a escola viva da alma. Então, o lar é a escola para nosso espírito. O espírito, quando retorna ao plano físico, quando ele volta para a Terra, ele vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Assim como os nossos pais são deuses para nós, a gente vê neles a imagem de Deus. Os animais também nos veem como deuses. Por isso que é importante, quando você for arrumar um bichinho, veja bem se você vai ficar com ele até o fim, não vai abandonar, não vai deixar sem cuidados. Na tépida estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos. Então, no lar já aparecem os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. Não lhe será tão fácil seguir adiante com os ideais infantis, de vez que habitualmente a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas, debitando-se-lhe aos componentes os distúrbios de afeição possessiva, a se traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto, ou simpatia e aversão. Então, mesmo a gente nascendo num lar que a gente vai ter as primeiras lições de afeto, certo? Só que às vezes isso vem misturado com as lembranças, as traumas anteriores. É pai que não se dá bem com algum filho, prefere o outro. É mãe que prefere um filho do que o outro. Ela não vai deixar de cuidar, nem o pai. Igual. Mas a simpatia não é a mesma. Então, da onde vem isso daí? Vem do passado. Às vezes o pai se sente esquisito com a filha, a mãe se sente esquisita com o filho. Tudo isso, gente, é lembrança do passado, que veio para quê? Para se consertar, não para piorar. Então, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Então, é isso que ele está dizendo. Não será, contudo, fácil seguir adiante a criança com os ideais infantis, porque habitualmente na família estão o quê? Os desastres sentimentais
de existências passadas, né? Afeição possessiva, ela se traduz como aquele pai ou aquela mãe que tem ternura descontrolada pelo filho. Isso daí é um reflexo dessa afeição possessiva do passado. Ódio ou simpatia, tudo junto. Aversão, a simpatia e aversão ao mesmo tempo. Então, são os conflitos que a gente tem que enfrentar desde cedo no nosso lar. Pais imaturos, do ponto de vista espiritual, comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais sério que lhes compete no setor educativo. E ao invés de guiarem os filhos, esses pais imaturos, com segurança para o êxito, né, do novo desenvolvimento na reencarnação, eles se embaraçam com os problemas, tratando as crianças como se fossem adultos, ou tratando os filhos adultos como se fossem crianças. Já viu isso? Eu já vi bastante. Então, o pai imaturo, ele não está pronto para assumir aquele compromisso com o filho. Então, o que ele faz? Ele não consegue abstrair aquela sensação, aquela lembrança do passado. Então, ou ele trata o filho ou a filha como adulto, né? Tanto a mãe quanto o pai, ou eles tratam tanto a mãe quanto o pai, a filha como criança ou como adulta, depende do caso, né? Então, estabelecido o desequilíbrio, porque na verdade, quando você é pai, você tem que abstrair dos seus instintos mais fortes, se você é imaturo, você vai ter que se aprimorar para ser um guia para o seu filho, né? E a mulher também, a mãe também, se ela é imatura, ela vai ter que se aprimorar para ser um guia para a filha, ou para o filho, né, para os filhos. Então, é isso que ele fala, que não existe ainda na Terra um instituto que prepare pais e mães. No futuro, acho que deve começar pelos hospitais, pelos médicos a fazerem isso, né, os clínicos, os psicólogos, os psiquiatras. Porque imagina o caos, uma criança em crescimento com uma mãe ou um pai imaturo, ou os dois, já pensou? E isso no futuro cria um indivíduo bem inseguro, ele vai ter que fazer sérios tratamentos para ele reabilitar o seu desenvolvimento, que foi caótico, né? Então, estabelecido esse desequilíbrio aí do pai maturo, irrompe os conflitos de ciúme, rebeldia, narcisismo e crueldade que asfixiam as crianças, asfixiam a compreensão e a alegria dentro do lar, né? Porque vem os conflitos, que não, são dois adultos mais infantis, né, no caso, ou um deles é infantil, ou o pai ou a mãe. E o que acontece? Narcisismo, crueldade, rebeldia e ciúme. E isso daí desequilibra o ambiente da casa, transformando em espinheiral. Em vez de se transformar num lar, né, aconchegante, que vai dar toda uma estrutura para as crianças, ele se torna num espinheiral magnético de vibrações contraditórias. Quer dizer, a criança, onde ela tem que arrumar aquela estrutura emocional, ela arruma um espinheiro, no qual, né, esse ambiente de espinheiro magnético, no qual os enigmas emocionais, né, trazidos do passado, adquirem feição quase sem solução. É aqueles conflitos entre pais e filhos que não se resolvem e ficam cada vez pior. Às vezes o menino ou a menina vão até se drogar por conta disso,
e os pais também pioram ainda mais a situação, porque são imaturos, é um inferno na Terra. Então, decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação. É por isso que eu tenho lido, porque religião, eu sei que a maioria tem e segue. Só que foi em muitas traduções da Bíblia retirado essa reencarnação da Bíblia. Ela existe na Bíblia em aramaico. Quando você vai interpretar, você vê lá vidas, minhas vidas, no plural. E tem outros vários acontecimentos, né? Que foram modificados. Não sei se foi falta de compreensão, com certeza, falta de compreensão. Leu aquilo, isso daqui deve ser isso, e escreveu. Eu lembro que na Bíblia do meu pai tinha a palavra espiritismo. A Bíblia não foi escrita antes, no tempo de Cristo, não foi escrita. Essa palavra espiritismo só apareceu em 1850, que foi Kardec que criou. Como é que estava na Bíblia dele? Então as pessoas elas vão mexendo em coisas que não deveriam mexer. Então, quando você... Eu, por conta disso, às vezes eu vou traduzir alguma coisa, eu presto bem atenção, mesmo que não seja uma coisa tão importante. Por quê? Porque a tendência é você pôr aquilo que você entende e não o que é. Então, a importância da reencarnação, ela explica muitos problemas familiares. Muitos. E se você tem essa consciência, a sua visão de vida muda. Então, é importante ler a respeito, mesmo que você tenha a sua religião, leia sobre reencarnação. Então, como eu expliquei, não são várias famílias que você vai ter ao longo das encarnações. Você vai voltando e vai melhorando onde você estava, o seu núcleo familiar, certo? Então, eu vou repetir o finalzinho do texto. Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação nas bases da família, com o pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar, para que o lar não se converta de bendita escola que é em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Porque quando você está formando a cabeça de uma criança, fica profundamente gravado essas impressões. E isso pode trazer malefícios para ela o resto da vida dela. Por isso que eu falei aqui outro dia, apesar de tudo, a gente sempre dá graças pelo pai e pela mãe. Nem que seja necessário você refazer a imagem do seu pai e de sua mãe, no futuro, como ele vai ser, que você quer que ele seja, seu pai ou sua mãe. Não dá para você aceitar e agradecer agora? Agradeça então eles modificados, você modifica eles na sua cabeça e entrega na mão de Deus, agradece a Deus. Porque independente de como foram seus pais, e filhos também, tem filho que maltrata demais, pai que não merece. Então, tanto faz, pai ou filho, um maltratar o outro, vai responder por isso, pela lei de causa e efeito, mas a ingratidão dos filhos, ela pode barrar a prosperidade, porque você fecha os canais. Se você fecha o seu primeiro canal para quem te pôs aqui nesse mundo, o que você vai deixar aberto para a prosperidade? Uma coisa não combina com a outra. Então, por isso que eu aconselho, reformule a imagem do pai e da mãe do jeito que você gostaria que fosse e agradece por aquela imagem que você reformulou. E agradece a Deus. Se não der para reformular a imagem, agradece a Deus pelos meios que Ele te concedeu de vir para a Terra. E revolta a ignorância, porque a ignorância dessas coisas que eu leio aqui. Os motivos estão em outras vidas. Então, as pessoas são falhas. Elas erram, elas machucam, às vezes sem perceber.
e vai indo até acontecer alguma coisa mais séria que traumatiza ainda mais uma relação. Então, nós estamos aqui para resolver e não para piorar. Espero que eu tenha dado uma luzinha na vida de vocês e vamos ver se semana que vem eu já estou com o meu iPhone de volta. Um abraço, bom fim de semana, até o próximo.